Uma boa noite a todos. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista após a partida entre Guarani e Goiás. Vamos iniciar com as perguntas dos jornalistas. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, você acredita que as falhas individuais prejudicaram a equipe do Guarani na derrota de hoje? E qual a interferência do juiz na partida? Bom, boa noite. Bom, infelizmente é uma noite triste, né? Que a gente tem após a partida. Primeiro quero parabenizar o torcedor. Foi fantástico, foi espetacular. Acho que a noite que vivemos aqui no aspecto de atmosfera, de química com a equipe, eu acho que o torcedor deu uma demonstração de amor, de paixão pelo clube fantástica, e nós, da comissão técnica, atletas, eu acho que nós só temos a agradecer todo o apoio que veio das arquibancadas em todos os momentos da partida, mesmo nos momentos mais difíceis do jogo. A torcida nunca deixou de apoiar, pelo contrário, a torcida reconheceu o esforço que a equipe teve, o esforço que a equipe vem tendo durante toda a competição, de estar brigando por um acesso, de estar brigando por um objetivo grande, e o campeonato que a equipe faz, né? Então, acho que o torcedor está de parabéns, eu só tenho a agradecer tudo isso, e dizer que, infelizmente, nós estamos assim, tristes, muito chateados com o resultado, por tudo que foi feito pelo torcedor, né? Até mesmo pelo jogo que a equipe fez, que não foi um jogo ruim. A equipe, pelo menos até a metade do segundo tempo, vamos dizer assim, fez um bom futebol, fez o goleiro adversário trabalhar muito. É lógico que nós também reconhecemos os erros, principalmente erros capitais, que foram nos 2 gols do adversário no primeiro tempo, e deu uma vantagem grande ao adversário dentro da partida, e principalmente um adversário experiente, um adversário de nível de Série A, com jogadores rodados de Série A. As coisas se dificultaram muito, mas o Guarani foi valente, o Guarani criou inúmeras oportunidades, fez o goleiro adversário talvez como o melhor jogador da partida, mas infelizmente hoje não foi o nosso dia, não foi o nosso melhor dia no aspecto de conclusão das jogadas, no aspecto de também talvez ter feito um bloqueio maior nos momentos decisivos que o Goiás teve, e pagamos caro por isso, mas eu acho que o reconhecimento do torcedor ao final mostra a entrega e o nível de jogo que a equipe fez. E mesmo tendo poucas oportunidades na última partida, vamos procurar fazer o nosso melhor, como sempre fizemos durante toda a competição, procurar fazer o resultado que nos interessa e depois ver se vamos ter êxito ou não dentro da competição, mas terminar a competição da melhor maneira possível, esse com certeza vai ser o nosso objetivo. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, o torcedor compareceu, mais de 16 mil pagantes. O Guarani não conseguiu a vitória e praticamente dá adeus aí a chance de acesso. Na sua opinião, o que faltou ao time? Qual foi aí a principal falha? Se o goleiro Tadeu fez a diferença? Olha, eu acho que nesse momento, primeiro a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter serenidade, porque tá todo mundo chateado, de cabeça quente, porque é um momento decisivo da competição e a gente sabe disso, né? Mas do outro lado também a gente reconhece a qualidade do adversário, né? O nível de atletas que o adversário tem, na minha visão, é o melhor elenco da competição. Talvez viveu um momento de oscilação dentro do campeonato, mas para mim é a melhor equipe, é o melhor conjunto, e tem provado isso nessa reta final, porque cresceu muito de rendimento e tem conquistado bons resultados muito em função da qualidade dos seus atletas, né? E como você disse, o Guarani fez uma boa partida, o Guarani fez um jogo de propor para buscar o resultado, atacou a equipe do Goiás, já visto que o goleiro do Goiás é considerado a melhor atuação do jogo, em virtude das grandes defesas que fez, das inúmeras oportunidades que criamos. É lógico que a gente reconhece que também falhamos para perder o jogo, principalmente nos momentos decisivos, que foram os 2 únicos, talvez, do primeiro tempo do adversário, mas que deu uma vantagem grande ao adversário para administrar no segundo tempo o resultado, se portar extremamente fechando os espaços, dificultar muito as coisas. Mas eu estou muito tranquilo com esse grupo. Eu tenho
o orgulho de ter trabalhado com esses jogadores, de estar trabalhando com esses atletas, porque eles estão de um profissionalismo, de uma dedicação extrema, de buscar sempre o melhor, de buscar sempre fazer o melhor. O clube também ter feito tudo o que pode para sempre dar a melhor estabilidade para que todos pudessem fazer o seu 100%. Então, acho que assim, o final do jogo, o reconhecimento do torcedor é muito em função disso. Mas, assim, a gente não está jogando a toalha, né? Nós temos mais uma partida, eu acho que essa partida é importante. Independente do que vier a acontecer, a gente tem que procurar fazer a nossa parte, como sempre foi durante toda a competição. Fazer um jogo para vencer, um jogo onde a gente possa ter condições de ganhar, independente se o Botafogo vai entrar com equipe A, B ou C, mas é o Botafogo que vai entrar em campo e o Guarani tem que ir lá procurar reunir as melhores forças, levantar psicologicamente, porque o baque com certeza foi grande, né? A gente reconhece isso também, mas isso já aconteceu em outros momentos da competição e a equipe reagiu e tenho certeza que para o jogo de domingo nós vamos fazer uma boa apresentação para tentar fazer o melhor resultado e ver o que vai acontecer dentro da competição. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Daniel, o Guarani durante todo o jogo buscou o gol e jogou um bom futebol, mas não conseguiu vencer a defesa do Goiás e foi vencido por 2 vezes pelo Esmeraldino. O que aconteceu para o Guarani não sair vitorioso na noite de hoje? Eu acho que foram erros capitais que tivemos em momentos muito decisivos da partida, porque, como você disse, o Guarani foi melhor dentro da partida, talvez até os 25 minutos ali do segundo tempo, onde o fator psicológico, o nervosismo, a ansiedade de buscar o resultado, né, atrapalhou um pouco no final da partida e a equipe acabou se desorganizando, se perdendo em algum momento. Mas até esse tempo ali do segundo tempo, a equipe foi superior, né? O primeiro tempo, a equipe do Guarani foi a dona do primeiro tempo, com triangulações, com penetrações por dentro, pelos lados, né? Criando muitas oportunidades, fazendo do Tadeu o grande personagem da partida, mas infelizmente a gente também não foi feliz nos lances finais para traduzir essas oportunidades em gols e talvez ter escrevido uma história diferente dentro da partida. Foi uma derrota dura, uma derrota doída, mas que eu acho que a gente sai de cabeça erguida pela luta, pelo futebol apresentado da equipe, mais uma vez jogando para cima, jogando para frente, quando perdeu jogando, atacando, procurando o gol. Eu acho que isso vem muito com a história própria do clube. Eu acho que se por acaso a gente vier a perder, mas temos que perder atacando, perder jogando, procurando criar, procurando atacar, e eu acho que esse é o futebol que o Guarani tem apresentado durante toda a competição. Os números mostram isso, né? O aproveitamento, a trajetória toda, e é dessa forma como a gente vai continuar trabalhando na última partida, lutando até o final em busca do acesso, com chances a gente sabe que pequenas, mas que enquanto a gente tiver chance, a gente tem que correr atrás, porque estamos vestindo uma camisa de um grande clube que merece o respeito, o profissionalismo, como estamos trabalhando desde o início à frente da equipe. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Com esse resultado, foi a 5ª derrota do Guarani dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa na Série B do Campeonato Brasileiro. Fazendo uma análise global da competição, é lógico, o Guarani não está fora de possibilidades de buscar o acesso, ainda tem o jogo contra o Botafogo. Mas você acha que o que pesou para que o Guarani não conseguisse chegar mais próximo da zona de classificação foram estes tropeços no estádio Brinco de Ouro? Bom, boa noite, Elias. Olha, eu acho que assim, quanto melhor o aproveitamento dentro de casa, maiores seriam as nossas chances, mas eu acho que a campanha do Guarani é uma campanha equilibrada, é uma campanha sólida. É lógico que a gente tem que sempre trabalhar por números melhores. O campeonato é um campeonato muito difícil. Você vê que na rodada passada, nós iniciamos a rodada em 7º, vencemos o jogo, passamos para 3º, terminamos a rodada em 4º, e hoje, no final da próxima rodada, que era o nosso último jogo da rodada, a gente já estava em 7º de novo. Então, para você ver como a competição ela foi difícil durante todo o semestre, durante toda essa
maratona de jogos, né? Equipes muito iguais, muito equilibradas, equipes de muita tradição envolvidas dentro da competição. É lógico que esses pontos, talvez, que a gente poderia ter aproveitado melhor dentro do Brinco, poderiam fazer falta. A gente vai ficar lamentando, talvez, os 2 pontos de Vila Nova, que poderiam ter sido diferentes, os pontos do Confiança, mas são situações que fazem parte do futebol. É lógico que a gente tem que trabalhar sempre para que isso não ocorra, mas já passou, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que fazer aquilo que está sobre o nosso comando, que é focar as nossas forças para o jogo do Botafogo, fazer o nosso melhor, fazer o que a gente puder para conquistar mais um resultado positivo. Se conquistarmos o acesso, extraordinário para coroar toda essa campanha, mas se infelizmente não conseguimos, eu acho que o trabalho é um trabalho muito bom, né? Haja visto que tudo foi feito, a melhor campanha desde que o Guarani voltou à Série B, números expressivos, né? O segundo melhor ataque, sempre figurando na parte de cima da tabela. Então, assim, é uma campanha que solidifica o Guarani, né, nessa reconstrução, nesse momento de uma recondução ao seu caminho habitual, que sempre foi de ser uma equipe que está na Série A, uma equipe que sempre busca objetivos grandes. Eu tenho certeza que vai conseguir alcançá-los, quem sabe num curto espaço de tempo. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Acho que é claro que o acesso ainda é possível, as contas elas vão ser feitas, mas pelo trabalho feito, muita desconfiança no início do campeonato, é um balanço positivo que se faz, Daniel, independente da última rodada e do que vai acontecer. Vocês fazem um balanço positivo do trabalho feito até aqui? Boa noite. Bom, quanto a isso eu não tenho a menor dúvida. O trabalho ele é muito bom. Ele foi iniciado com certeza com muita desconfiança, com muita expectativa, principalmente após o anúncio do meu anúncio como treinador do clube, né? Porque havia muita desconfiança, talvez um desconhecimento, né, do meu trabalho, principalmente um trabalho conduzido na maior parte do tempo no Nordeste, mas com números expressivos em Série A, com números expressivos em Série B, com acesso de C para B, mesmo com toda a dificuldade que foi o ano passado, com uma das menores folhas, ter feito um trabalho no Confiança onde a manutenção foi conduzida com muito êxito, e fazer essa campanha num clube de massa, num clube gigantesco como o Guarani, eu acho que diante do que foi todo o trabalho em si ele é muito bom, com números expressivos, com um futebol bem jogado, com um futebol que traz o DNA do Guarani novamente à tona. É um trabalho também conduzido com a categoria de base, novos garotos aí sendo oportunizados, e com certeza garotos que no futuro trarão um retorno ao clube, né? Um exemplo do Lud, que o próprio Titi, que se lesionou recentemente, mas é outro atleta que a gente atuou em vários momentos dentro da competição, e outros, né? Agora me foge a cabeça, mas outros nomes também que foram oportunizados aí dentro da própria competição. Eu acho que quando você avaliar o todo, o trabalho foi muito bem feito. É lógico que a gente vai trabalhar para coroar tudo isso que foi feito com esse acesso, mas se infelizmente o acesso não vier a acontecer, todos os objetivos foram conquistados em termos de resultado e acho que em termos de rendimento, e a gente não pode esquecer que de novo a gente volta a colocar, né, com o trabalho de todos envolvidos, o Guarani novamente na Copa do Brasil, que é fruto também dessa bela campanha que foi feita esse ano, da melhora com certeza no ranking pelo o resultado final que vai ser dado com essa Série B, para que o Guarani na próxima temporada tenha mais uma competição no seu calendário, e hoje uma competição extremamente atrativa pelo lado financeiro envolvido. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite. O Guarani sempre que teve um tempo de preparação maior, que é um sonho de todos os treinadores, o time não foi bem. Você conseguiria explicar essa situação? Eu não concordo com a sua pergunta. Eu acho que o time foi bem hoje, o Guarani jogou bem. Nós temos que analisar rendimento e resultado. Se você for analisar o resultado, é lógico que o resultado não foi o que nós gostaríamos, nem o que trabalhamos para isso. Mas o Guarani apresentou um rendimento satisfatório,
É lógico que a gente está chateado porque poderia ter aproveitado as oportunidades que criou, mas quando você joga uma partida, você faz o goleiro adversário como o melhor jogador dentro da partida, você não pode dizer que a sua equipe jogou mal. É lógico que a gente assume erros que aconteceram dentro do jogo, mas que a gente tem que continuar trabalhando sempre em busca da melhora para que na próxima partida a equipe possa, os erros que foram apresentados hoje possam ser corrigidos e a gente possa traduzir aí o rendimento também em resultado. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. O Guarani fez uma boa partida, mas pecando na finalização, e em 2 bolas o Goiás marcou 2 gols. O que fazer agora para o próximo jogo do Botafogo, buscar a vitória? Como fazer, mudar o ambiente aí dentro para buscar essa vitória? Olha, nós tivemos, como sempre, como hábito, uma conversa pós-jogo, mas a conversa foi muito em cima de demonstrar essa boa atuação que a equipe fez, sabendo da responsabilidade que falhou em momentos capitais, que poderia também ter aproveitado melhor as oportunidades que teve, mas que a gente tem que sair daqui com a cabeça erguida pelo futebol, pelo desempenho que a equipe apresentou mais uma vez dentro da competição, jogando para frente, buscando o resultado, que é uma tônica do Guarani dentro da competição, e que a gente vai, com certeza, procurar psicologicamente recuperar esses atletas, porque hoje estamos todos chateados, estamos todos aí sentidos pelo resultado, por tudo que envolvia essa partida, mas que a partir de amanhã a gente tem que começar a reagir, porque a gente sabe que temos ainda mais uma partida, enquanto houvermos possibilidades de acesso, a gente tem que correr atrás para tentar buscar. Isabela Sabeleco, Tati, Record TV. Daniel Paulista, boa noite. Qual é o sentimento que fica nesse final de temporada? Olha, como eu disse, isso é um trabalho. Hoje nós estamos chateados pelo resultado, mas se nós formos fazer um levantamento sobre o trabalho ele é muito bom por tudo que tem sido feito, por todos os objetivos conquistados, por todas as metas atingidas, né? E ainda temos a possibilidade, na última rodada, de tentar buscar um acesso, que é em cima disso que a gente vai trabalhar. O Guarani brigando até a última rodada, com forças, com o seu futebol apresentado, para tentar buscar a melhor pontuação possível, e se conquistarmos o acesso vai ser espetacular. Se não conquistarmos, procurar melhorar nossos números para ser melhor a cada dia. Gustavo Biano, EPTV. Ô Daniel, eu vi aqui do campo, né? O Regis, ele sentiu muito a hora que terminou o jogo. Chorou demais, precisou ser consolado aqui pela comissão técnica, né? Por outros colegas. Saiu chorando de muito. Assim como o Lucão também. O Lucão foi até na torcida, jogou a camisa, mas estava chorando demais. Isso indica que o time sentiu o baque dessa derrota. E como trabalhar isso? Porque, embora seja muito difícil, mas matematicamente a equipe ainda tem a chance, né, na última rodada. Não, eu acho que isso é momentâneo por tudo que envolveu a atmosfera do jogo, pela partida que eu acho que a equipe fez. Eu acho que os jogadores sentiram que era uma partida que, pelo que a equipe apresentou, nós poderíamos ter conquistado um resultado diferente, e por tudo que envolvia das possibilidades de acesso, mas a partir de amanhã, tenho certeza que esses jogadores vão estar mais recuperados. Eu acho que não foram só o Regis e o Lucão que sentiram o resultado. Todos os jogadores estão chateados, estão abatidos. É um grupo muito unido em prol de buscar esse objetivo que foi sempre trabalhado desde o início, e que nós vamos fazer a partir de amanhã, pode ter certeza, levantar estado psicológico a cada dia, está melhor e está mais fortalecido. Na sexta-feira viajarmos para o Rio de Janeiro em busca de fazer o nosso melhor, tentar buscar mais uma vitória para tentar, se os resultados nos ajudarem, o acesso, mas se os resultados não acontecerem, terminar com a melhor pontuação e a melhor colocação possível. Vai. Thiago Caetano, Rádio Vida Nova FM, Americana. Daniel, hoje o Guarani, diferente dos outros jogos, parece que teve alguma dificuldade com o nível de concentração. O que você atribui? O nível de pressão de um jogo como esse, ou foi méritos totalmente do Goiás? Olha, não enxerguei dessa forma a falta de concentração. Eu acho que a gente falhou em momentos
determinantes da partida, né? Principalmente ali no primeiro tempo, onde o adversário, vamos dizer, foi cirúrgico também pela sua qualidade, né? Pela sua condição. Eu já disse isso no início, é uma equipe muito qualificada, é uma equipe que foi formada com muito investimento e na minha opinião, o melhor grupo da própria Série B. E nisso nós falhamos, né? Nós sentimos isso dentro da partida, mas a equipe nunca deixou de jogar. A gente continuou apertando o adversário, criando, movimentando, fazendo muito boas jogadas, criando as situações, fazendo o Tadeu ser o melhor jogador da partida, mas infelizmente hoje, o aspecto decisivo, talvez na tomada de decisão da última bola, a gente não fez a melhor escolha hoje e por isso a gente talvez não conseguiu aproveitar melhor as oportunidades que tivemos. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, dependendo de uma vitória contra o já campeão Botafogo no Rio de Janeiro e também de uma sequência improvável de resultados, a gente já pode dizer que o Guarani vai jogar a Série B no ano que vem. A gente também sabe que o acesso não foi perdido no jogo de hoje, e sim é fruto de uma sequência de resultados negativos e de erros no decorrer do campeonato. Você falou já algumas vezes que o que importava era ficar entre os 4 no fim do campeonato. Você não acha que isso acabou postergando alguns momentos de crise e acabou alongando algumas instabilidades que poderiam ter sido corrigidas com maior urgência? Obrigado, uma boa noite. Bom, sinceramente, eu não consegui entender muito sua pergunta, né, o que você gostaria de talvez perguntar, mas eu acho que a condução do campeonato ela foi muito bem feita. O campeonato ele foi muito bem executado por todos, não só da comissão técnica, mas com todo o processo diretivo do clube, com todos os jogadores, e estamos na briga pelo acesso. Nós não estamos disputando sozinhos, né? Nós temos adversários difíceis. Outro dia eu vi uma reportagem, o Guarani é a melhor folha, né, de investimento, com todas as equipes que estão brigando pelo acesso, e eu não estou falando de pouca coisa não, eu estou falando de uma diferença considerável de valor. Então, isso mostra que o trabalho ele é muito bem desenvolvido, porque se você não tiver um trabalho bem feito, um trabalho centrado, um trabalho bem organizado, planejado, você não consegue diminuir essa distância de investimento, essa distância financeira que existe entre as equipes dentro do campo. E nós só estamos conseguindo fazer isso pelo bom trabalho que todos estão desenvolvendo. Né, principalmente a dedicação dos atletas, o entendimento da metodologia de jogo. O Guarani tem um padrão de jogo muito bem definido desde o início da competição. É visto isso, quem assiste o jogo e presta atenção no modelo de jogo que o Guarani tem desenhado desde o início da competição, as variações de jogadas, um modelo de jogo para construção das jogadas, um time que joga para frente, que tem números expressivos, que tem hoje o segundo melhor ataque, mas durante a competição foi durante muito tempo o melhor ataque da competição, mesmo sem ter um centroavante finalizador, como a gente vê em equipes, sempre com um centroavante fazendo muitos gols, os gols sendo repartidos durante todo o elenco. Então isso mostra o trabalho bem conduzido que foi feito durante a competição e que colocou o Guarani nessa situação com a melhor campanha desde que voltou à Série B. Talvez seja pouco pela tradição e o tamanho que o Guarani mas pelo momento que o Guarani tem, é uma campanha muito bem feita e que vai ser lutado aqui dentro durante todo o momento enquanto a gente estiver aqui, para que o Guarani possa ter a oportunidade de conquistar esse acesso. Mas se por acaso o acesso não vir, tenho certeza que foi mais um passo dado nessa reconstrução, nessa consolidação do trabalho que vem sendo executado aqui, para quem sabe no ano que vem o Guarani possa vir ainda mais forte do que foi esse ano. Bom, está encerrada a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. Guarani volta a campo domingo no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Obrigado, Daniel. Boa noite. Obrigado, boa noite.